Portugal, que dia animado, que beleza de sábado, estou muito empolgado com essa edição, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Muito obrigado pela audiência de vocês, nós estamos muito felizes de estar aterrissando em terras portuguesas e fazendo uma Campus Party maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês, está uma delícia fazer esse evento aqui direto dos estúdios da Quest Experience em Portugal. Muito contente com essa Campus Party Portugal. Hoje já estamos aí no terceiro round de palestras e vamos continuar avançando. A gente tem agora o Joaquim Norberto Pires, que ele é cientista e professor da Universidade de Coimbra. A gente tem também o Bruno Horta, nosso embaixador Bruno Horta, grande Bruno, que é Leading, alguma coisa que pulou aqui, Leading Executive Advisor na IDC Portugal. Temos também um debate aqui com a Ana Rúbia Torres, com a Beatriz Luz e o Daniel Carvalho, lá no palco do Green Deal. E temos também um debate no Joy of Life, que é o Moacir Avelino Alves Júnior, que é de esportes lá do Brasil, com o Ramiro Teodósio, que é o CEO de esportes da FTW. Um belo debate aqui, como fazer negócios entre Brasil e Portugal. Vai ser muito legal. Muito boa noite a todos, boa noite em Portugal e boa tarde no Brasil. Espero que esta seja uma apresentação de vosso interesse. O assunto é um assunto do momento, digamos assim. Aliás, são dois assuntos. Um assunto que tem a ver com a indústria 4.0 e depois como é que ela foi afetada com este evento mundial que é a pandemia que estamos a viver de Covid-19. Em Portugal são 19h30 e, portanto, eu estou em casa. Não estou onde queria estar a apresentar esta pequena palestra. Queria estar no laboratório, queria vos mostrar equipamentos e tal, mas pronto, não será feito assim, será feito a partir de casa. E gostava de vos, em primeiro lugar, apresentar-me. Ou seja, o meu nome é Norberto Pires, eu sou professor na Universidade de Coimbra, na área da Engenharia Mecânica, Robótica, fabrico aditivo nos últimos tempos e, portanto, a aplicação da aplicação da automação nesta área recente, que é a presença de equipamentos de fabrico aditivo na indústria, usando vários tipos de materiais, não só plásticos, mas também aqui a área em que eu trabalho, portanto, impressão de materiais metálicos. Esta é uma tecnologia que apareceu, digamos assim, se tornou muito evidente na indústria 4.0. Tem aqui no fim do slide muitos dos meus contactos em quase todas as plataformas que existem, portanto, mesmo que não haja perguntas no fim, poderão perfeitamente utilizar estes meios eletrónicos para me contatarem depois. Especialmente o e-mail, que será, sem dúvida, talvez o mais fácil de obter. Peço desculpa não estar a olhar diretamente para a câmara, porque eu tenho dois monitores, um deles onde está a apresentação. Como eu venho da Universidade de Coimbra, não me levem a mal que apresente um bocadinho da universidade. Este é o aspecto da Universidade de Coimbra visto com drone, no Polo 1. É uma universidade que se preparou para receber estudantes estrangeiros. A comunidade de estudantes brasileiros é talvez a nossa maior comunidade, mas a perder terreno, e portanto espero que não deixem de ficar em primeiro lugar, a perder terreno para outros países europeus e também asiáticos. É uma universidade com 730 anos, já está cá há muito tempo e quase da idade do próprio país. Com aspectos que têm de modernidade, portanto, de trabalho de ID de primeiro plano, com relevância internacional, e portanto tornou-se numa universidade de língua portuguesa, talvez a mais importante de língua portuguesa, muito relevante e portanto também muito atrativa para todo tipo de estudantes. E portanto é muito normal numa qualquer sala de aulas da Universidade de Coimbra, seja qual for o curso, seja na aula das ciências, das humanidades, do direito, da medicina, encontrarem
um conjunto grande de pessoas que são de vários países. Isso torna o ensino muito interessante. Bom, mas vamos ao tema da palestra, e peço desculpa pelo bocadinho de publicidade para a universidade, mas faz parte da minha obrigação como docente, que é falar da minha casa. Eu gostava de vos introduzir no assunto. A indústria 4.0 tem sido vista, digamos assim, como uma revolução industrial, uma revolução tecnológica. E eu gostava de deixar a ideia de que é bastante mais do que isso. Não é só uma revolução tecnológica, tem em si objetivos económicos de mudança da própria sociedade, e isso merece reflexão, e é por isso que a indústria 4.0 foi drasticamente alterada com a pandemia. Mas se quisermos fazer uma pequena viagem sobre o que é que são isso, o que é que são as revoluções tecnológicas, e que muita gente associa a revoluções industriais, porque a tecnologia depois é aplicada em meios de produção, esses meios de produção são fábricas, não é? E portanto, de alguma forma, depois aparece o termo associado à Revolução Industrial. A primeira aconteceu, estavam a nascer os Estados Unidos, portanto, em 1760, durou mais ou menos 80, enfim, por essa ordem de grandeza, 80 anos, 90 anos. E começou com a invenção de uma tecnologia nova, uma tecnologia que permitia ter energia num local. Até àquela altura não existia energia disponível que pudesse ser localizada. Basicamente nós dispunhamos, nós, humanidade, dispunhamos da energia do vento, da energia da água hidráulica, água corrente, e da energia animal, enfim, que nós poderíamos retirar do movimento de animais, mas não tínhamos uma forma de ter uma fonte permanente de energia localizada no local. A máquina a vapor veio trazer isso, e em si foi uma revolução industrial porque permitiu um conceito novo, que é o conceito de fábrica. A partir dessa altura foi possível localizar em certos locais meios de produção, porque havia uma fonte de energia, meios de produção, e esses meios de produção mais ou menos automatizados pela fonte de energia e com mecanismos, permitia construir fábricas para as várias operações fabris que se realizaram. E essa revolução, que em si é o conceito de fábrica, permitiu também transformar digamos, a economia de uma economia agrícola numa economia fabril, portanto, com a criação de pequenas aldeias, primeiro à volta da fábrica, depois vilas, cidades. Isso transformou completamente a nossa forma de vida. Cerca de uns anos depois, 1840, por volta disso, o aparecimento da energia elétrica, a construção das ferrovias, o aparecimento também das comunicações, aparece o telefone, a utilização intensiva dessa energia, o aparecimento do motor elétrico, enfim, um conjunto de inovações tecnológicas levaram à segunda revolução industrial, que tem o seu ponto áureo, digamos assim, o seu pico, digamos assim, no desenvolvimento do conceito de linha de montagem, de sequência. Da fábrica evolui para uma sequência. Claro que estas tecnologias aqui à volta, todas elas ajudaram, ou seja, a descoberta dos vários metais e a sua utilização, as ferrovias, a energia elétrica, o motor elétrico, tudo isto ajudou, mas digamos, a grande evolução ao nível do processo produtivo acontece com a linha de montagem. A linha de montagem tem como bom exemplo a fábrica da Ford, do Henry Ford, que basicamente construía automóveis, não é? E que com a linha de montagem consegue produzir um automóvel em cerca de pouco mais de 2 horas, 2 horas e 30 minutos, quando antes demoraria cerca de meio-dia, 12 horas. Esta evolução que depois se foi desenvolvendo ao longo dos tempos até a uma nova transformação, que foi a terceira revolução industrial, tem aqui o seu grande desenvolvimento. Depois, em 1947, há uma grande transformação. Foi alguém que descobriu como fazer em silício o efeito de um transistor. O transistor já existia, o efeito do transistor com as válvulas, mas colocá-lo em silício e permitir a miniaturização e, portanto, a criação de computadores,
de sensores, de automação, como a conhecemos hoje, provocou a terceira revolução industrial e com isso, década de 70, já estamos próximo do nosso tempo, década de 70, década de 80, aparecem computadores, durante a década de 70, robôs, que depois se desenvolvem muito pela década de 70 e 90, e há uma nova revolução, digamos assim, na maneira como produzimos. Todas estas revoluções tiveram uma característica. Sempre houve uma inovação tecnológica, algo que a fez disparar, e uma segunda característica é que conduziram a períodos de crescimento económico. Ou seja, o mundo estava numa altura em que o crescimento económico estava a desacelerar e a terceira revolução industrial, as várias revoluções industriais fizeram disparar o efeito, fizeram disparar o crescimento económico e com isso trazer saúde financeira e algum bem-estar também às populações dos vários locais do mundo. Com a descoberta do transistor, digamos assim, disparamos todas estas inovações que nós hoje conhecemos e que utilizamos diariamente e que têm a ver com sistemas computadorizados, portanto, que resultam de sistemas computadorizados. Depois há uma grande transformação por volta da década de 90, meados da década de 90. Na década de 90 acontecem duas coisas importantes. A primeira é a descoberta, digamos, o aparecimento das comunicações globais, isto é, telefones, internet. A internet é desta altura, década de 90, e com digamos, a globalização do planeta, aparece um fenómeno de globalização. Portanto, queria dizer, a globalização das comunicações, aparece o fenómeno da globalização que tem um forte impacto nas empresas e um forte impacto na forma como elas são competitivas. A globalização apanhou muitos países em crise económica e, portanto, houve aqui um efeito por exemplo, Portugal, é um exemplo, estava numa fase complicada e, portanto, a globalização agravou esses problemas. Isso aconteceu também noutros países. Portanto, o fenómeno de globalização trouxe vários problemas. Um deles foi este. A partir de determinada altura, o mundo um processo de crescimento, eu acho que não sei se perdi o sinal, confirmo-me só que me estão a ser visto, não acredito que sim. Há um processo de crescimento das economias, portanto, de perda de crescimento, de taxa de crescimento das economias e que se acentuou muito a partir da década, enfim, do final do século, início do século XXI e que se foi agravando ao longo do tempo. Esse problema de crescimento, trouxe vários problemas que nós hoje vemos de forma muito evidente. Por exemplo, os problemas das migrações, é um grande problema na Europa. O problema há cerca de 2 gerações, se ter perdido a expectativa de que uma geração tinha rendimentos maiores que a geração passada. Isto é, os filhos tinham rendimentos maiores que os pais e sucessivamente maiores que os avós e tal. Há cerca de 2 gerações atrás, isso já não é tão claro e, digamos, as novas gerações já não têm uma grande expectativa de melhoria de rendimentos. Isto tudo resulta do facto de termos parado de crescer ou termos taxas de crescimento muito anémicas e que fez com que houvesse menos riqueza disponível, mais gente para distribuir essa riqueza e, portanto, esses problemas que se dão origem a tensões, conflitos, o aparecimento das nacionalidades, outra vez, quando a Europa estava numa fase de, digamos, alargamento do espaço comunitário, começam outra vez a ver os fenómenos de nacionalismo e, obviamente, traz também mais conflitos, problemas nas transações comerciais, coisas desse tipo, as migrações, portanto, pessoas de vários outros espaços económicos a tentarem entrar no espaço europeu e o espaço europeu a começar a rejeitar essas migrações porque já está em dificuldades. Tudo isto é provocado por um problema de crescimento. E esse problema de crescimento precisava de um plano. E a indústria 4.0, e esse plano, está aqui, por exemplo, um exemplo da produtividade a atingir valores para os países mais industrializados do mundo e fazem parte do G7, por exemplo,
com taxas de produtividade muito baixas, a aproximar-se de zero, em países tão significativos como os Estados Unidos, ou o Japão, a França, o Reino Unido, o Canadá, a Itália, portanto, conhecidos como países muito industriais, a Alemanha, claro, países muito industrializados e que vivem muito, digamos assim, da performance, da capacidade da sua indústria. E, portanto, tinha que haver um plano. A indústria 4.0 é um plano. E, portanto, ao contrário do que aconteceu com as outras revoluções industriais, a indústria, isto é, a primeira revolução industrial foi reconhecida como uma revolução observando os seus efeitos. Apareceu a máquina a vapor, uns anos depois verificou-se que houve ali um pico de crescimento industrial e que a máquina a vapor tinha provocado aquelas alterações. O mesmo aconteceu com a segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial reconhecia-se que, digamos, é o efeito do aparecimento do transistor, portanto, a eletrónica de silício que provocou aquelas alterações todas, e o efeito de crescimento económico resultava daquilo, e, portanto, identificou-se aquele momento como sendo uma revolução industrial. A indústria 4.0 não é uma verificação histórica de um efeito, mas é um anúncio de um plano. Alguém, em 2015, digamos, a coisa é um bocado partilhada, mas o nascimento da indústria, da indústria 4.0 e o termo nasce na Alemanha, também depois partilhado nos Estados Unidos e no Japão, com outros nomes. Nos Estados Unidos chamou-se Manufacturing Challenge, no Japão, Fábrica Inteligente, enfim, mas o conceito é mais ou menos o mesmo. A verdade é que constitui um plano. Um plano para quê? Para reganhar, fazer crescer estas curvas, reganhar competitividade. Reganhar competitividade implicava uma data de alterações. Alterações têm a ver com a forma como se produz, a forma como essa produção é organizada, com muito mais recurso a dados, muito mais recurso a robótica, muito mais recurso a coisas autónomas e, portanto, inteligência artificial e, portanto, máquinas cada vez mais capazes de funcionar sozinhas, sem interface humana ou com interface humana reduzido, uma revolução muito grande na cadeia logística. O objetivo era este. A partir do plano é desenhado em 2015, até 2025, existir um investimento anual que andou a rondar os 40 bilhões de euros para que estas tecnologias se tornassem disponíveis, para haver um crescimento muito elevado da economia por volta de 2025. A Alemanha pretendia um surplus, isto é, um crescimento de 500 bilhões de euros em 2025, como resultado do investimento nestas tecnologias. Isso implicava reforçar um conjunto de tecnologias que estão aqui listadas e que, de alguma maneira, seriam o suporte dessa estratégia. Os robôs avançados, portanto, fazendo com que eles fossem mais colaborativos, mais adaptados a trabalho com pessoas, a manufatura aditiva, a integração vertical e horizontal do processo produtivo, a utilização de realidade aumentada, realidade mista, realidade virtual, o suporte de muitos dos serviços na cloud e, portanto, o que permite uma maior racionalização desses serviços, uma maior partilha, que se tornem também mais eficientes, o recurso cada vez maior a mecanismos de simulação, ferramentas de simulação, que permitissem, inclusive, simular todo o processo produtivo. Aparece aqui o conceito de Digital Twin, por exemplo, e que, de alguma forma, nos traz capacidade, digamos assim, de simular todo o processo produtivo antes de o usar, na realidade. Generalização da internet, da comunicação, digamos assim, dentro das empresas e, como tudo isto gera muitos dados, o aparecimento de uma nova ciência, digamos assim, a ciência de dados e análise de dados. Na verdade, estas tecnologias estavam quase todas disponíveis. Talvez um pouco o esforço aqui no Big Data seja um bocadinho novo, mas tudo o resto estava mais ou menos disponível e não é, digamos assim, nada de novo. O que foi necessário foi investir para que estas tecnologias se tornassem disponíveis para uso comum nas empresas, na sociedade, na economia. Portanto, é uma outra diferença relativamente às outras revoluções. A primeira diferença é que foi pré-anunciada, portanto, não é algo que já se verificou. Nós anunciamos, estamos a fazer uma revolução, enquanto que as outras foram resultado de transformações. E, em segundo lugar, não resultam de tecnologias novas
algo, um breakthrough que foi conseguido num determinado momento, mas sim um investimento massivo, portanto, um investimento forte para que muitas tecnologias que já estavam disponíveis nos laboratórios, disponíveis nos ambientes de ID, se tornassem utilizáveis, digamos assim, se tornassem utilizáveis pela generalidade das pessoas, pelas empresas, e fosse possível oferecer serviços. Por exemplo, a VDMA, que é uma das maiores associações, ou talvez a maior associação industrial de engenharia mecânica alemã, e que está na Gênese da Indústria 4.0, previa isto em 2015. Isto é um vídeo de 2015, só para vos ter uma ideia do que isto aconteceu. Vou pará-lo um bocadinho aqui a meio. O investimento era na ordem de 40 bilhões de euros por ano, depois foi reforçado, isto era a proposta inicial, foi reforçado para 60 bilhões de euros a partir de 2020, a partir de 2019 e depois continuado. Pretendia 80%, digamos assim, em 2021 ter 80% da economia totalmente digitalizada e 100% em 2015, reduções muito grandes de custos. Este é um valor muito conservador, depois passou para 25%, aumento muito grande de eficiência e depois aquela, digamos, objetivo que era ter um surplus de 500 bilhões de euros por volta, isto para a economia alemã, isto por volta de 2025, portanto, este valor que aparece aqui são 500 bilhões de euros, depois desaparece, por 2025 e que, digamos, recuperaria, seria um sinal de reganho de crescimento e seria o objetivo final da indústria 4.0. É este o de crescimento, digamos assim, da economia. Mas tinha também dois grandes objetivos ou duas grandes áreas de objetivos. Por um lado, ser suporte de uma grande transformação, e é essa ideia, isso que lhe dá a ideia de revolução, é ser uma transformação extensiva, digamos assim, na atual cadeia logística, originando um ecossistema, digamos assim, de elevada eficiência que permita ganhos de competitividade cada vez muito significativos. E isso significa a capacidade de reagir em tempo real a rupturas na cadeia logística, e significa ser possível antecipar, prever, portanto, adicionando inteligência artificial de forma a que seja possível prever rupturas e, portanto, fazer reroutes quando essas rupturas, antes dessas rupturas acontecerem, por eventos, observando o que está acontecendo no mundo, modelizando completamente a rede para poder ter alternativas, criando, por exemplo, cenários what if, que são os cenários típicos da inteligência artificial. E se isto acontecer, qual seria o cenário? E se isto acontecer, o que é que poderemos fazer? E se isto acontecer? Portanto, de forma a que a cadeia logística se possa ajustar em tempo real e possa resolver problemas que acontecem porque aconteceu ali um pequeno incidente num sítio qualquer do mundo, onde grande parte dos nossos fornecedores estão, etc. Portanto, a nova revolução industrial tem como esta nova revolução teve como objetivo produzir melhor, revolucionando a cadeia logística, ou seja, passando da cadeia logística que era mais ou menos segmentada, independente, com muitos aspectos manuais, e manuais neste sentido que eram feitos sem automatismo, criar uma plataforma, era esta a ideia da indústria 4.0, criar uma plataforma inteligente, robotizada, com inteligência artificial, baseada em comunicações, totalmente digital, de maneira a eliminar todas essas barreiras e permitir que tecnologias que já há muito tempo eram discutidas, por exemplo, nas pessoas que trabalham em logística, implementá-las. Como, por exemplo, o planeamento integrado, a logística autónoma, o procurement inteligente, o armazenamento inteligente e automático, a gestão inteligente de peças de substituição, um enorme problema, por exemplo, na indústria aeronáutica, indústria automóvel, análise de dados avançados, análise de sustentabilidade. Eu dou-vos aqui um pequeno exemplo do que é que nós andamos a fazer com a indústria 4.0. Se tiverem, por exemplo, este é um gráfico que eu gosto muito, um gráfico que mostra numa determinada cadeia produtiva o custo unitário em função da unidade de produção e compara o trabalho manual com o trabalho automático de máquinas dedicadas, a robótica,
Nós, ao longo do tempo, o que fomos fazendo é empurrando a curva da robótica para o lado esquerdo, o que faz com que ela era muito mais favorável aqui na zona das médias produções, mas depois, com a indústria 4.0, fizemos isto. Ou seja, criamos um conjunto de robôs mais fáceis de programar, mais fáceis de utilizar, mais baratos, colaborativos, portanto, que estão preparados para trabalhar com humanos, que são mais favoráveis do que o trabalho humano. O trabalho humano está aqui nesta reta amarelo mais claro, mais favoráveis que o trabalho humano, que o trabalho robotizado tradicional e que as máquinas dedicadas em qualquer cenário. Isto é, num cenário de alta produção ou num cenário de baixíssima produção. Portanto, a indústria 4.0, com a introdução daquelas tecnologias, fez isto. E isto criou um conjunto grave de problemas. O primeiro problema, dois deles já vos falei. O primeiro, que são o facto da revolução, a indústria 4.0, ser uma revolução pré-anunciada. Isto é um plano. E como um plano, precisa de ser ajustado ao longo do tempo. Não é uma observação de um facto. É um plano, um plano até de investimento, tinha um investimento massivo por ano, para atingir um objetivo. O objetivo era reganhar competitividade. A Europa, reganhar competitividade. Aliás, agora com a pandemia, o tema na Europa é a reindustrialização. Trazer para dentro da Europa, novamente, o processo, a capacidade produtiva, porque verificamos que durante a pandemia não conseguíamos produzir coisas simples. Por exemplo, ventiladores e outros equipamentos que eram necessários durante a pandemia. Depois, já vos disse também que a indústria 4.0 não é também uma nova tecnologia, neste sentido em que várias das tecnologias, ou quase todas, estavam disponíveis, foi um investimento nessas novas tecnologias. A pandemia evidenciou que, apesar da sofisticação, apesar de termos feito estes esforços, muitas empresas pararam. Isto é, com o teletrabalho, colocando as pessoas em casa, não era possível operar equipamentos industriais à distância. Porque nós nunca pensamos que nunca iríamos ter operadores. E, portanto, apesar da sofisticação toda, muitas destas empresas tiveram que parar. E então, em Portugal e em quase toda a Europa, grande parte da economia parou durante algum tempo. E, em segundo lugar, e essa é a parte mais importante, e eu vou demorar só mais um minuto, acelerou a necessidade de utilizar tecnologias como a inteligência artificial, a robótica autónoma, a substituição intensiva de trabalho humano, e nós verificamos que não estávamos preparados para isso. Não tínhamos engenheiros de dados suficientes, engenheiros de robótica suficientes, não tínhamos, por exemplo, a Comissão Europeia, para o ano de 2021, diz que tem um déficit de 1 milhão de engenheiros de dados perante estas evoluções. 1 milhão de engenheiros de dados. Ora, 1 milhão de engenheiros de dados é uma coisa quase impossível de formar no curto prazo, até no médio prazo. Não temos universidades suficientes para formar tanta gente. Isto, portanto, criou um problema que foi acelerado com a indústria 4, esta pandemia. Mas, para além disso, e que vos deixo aqui nestas pequenas reflexões, tem a ver com o facto de nós, ao colocarmos uma aceleração muito grande, maior do que estava prevista, na indústria 4.0, estamos a criar problemas éticos. Estamos a criar problemas porque as máquinas vão passar a decidir coisas por elas próprias. Nós queremos. Nós decidimos que isso ia acontecer. A pandemia, de alguma forma, impele a essa transformação. No entanto, mais uma vez, nós não estamos preparados. Não estamos preparados para que máquinas decidam sobre saúde. Não estamos preparados para que máquinas decidam sobre a nossa vida, sobre a forma como trabalhamos. Não estamos preparados para reconverter pessoas. Isto é, pessoas que estavam preparadas num cenário e agora precisam-se de se transformar e as pessoas não se transformam de um momento para o outro, não é? Não se forma uma pessoa de um momento para o outro, não se muda a sua área de atividade de um momento para o outro, e isso cria-nos estes problemas que estamos agora a observar e que em grandes quantidades, porque a pandemia colocou uma emergência, a existência destes problemas, não ao longo do tempo que nos permitia resolver, mas em grandes quantidades, está a criar-nos uma enorme pressão social que pode ser explosiva, até mais explosiva que a própria pandemia. Espero que tenha sido claro. Deixo os meus contactos aqui neste slide. Peço desculpa por ter demorado mais um minuto, mas queria ter deixado uma narrativa, digamos assim, completa. Muito obrigado.